Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, o nosso convidado é formado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. É também secretário estadual de combate ao racismo e membro da Federação Amazonense de Cultos Afros do Amazonas. Participou das eleições de 2016, concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus e recebeu pouco mais de 1.000 votos. Não conseguiu ser eleito naquele momento. Agora vai em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1, Luiz Borges, do PT. Prazer recebê-lo. Poxa, eu que agradeço, me surpreendi com o convite, muito agradecido. Realmente é importante que a gente possa começar a externar para a população e para todas as pessoas que têm a necessidade justamente de conviver, porque o mundo é político, né? De conhecer as pessoas com quem pode, de repente, decidir votar por acreditar em alguma proposta, principalmente conhecendo aquela pessoa. Luiz, me diz uma coisa, você sempre foi muito de bastidor. Eu te conheço de várias eleições, sempre costurando ali por trás no partido, sempre sendo essa mão muito forte de grandes atores que a gente vê na jogada política hoje na grande mídia. Por qual razão você está decidido pela segunda vez concorrer a um cargo eletivo? Primeiro, hoje eu faço parte de um movimento interno do partido com relação às candidaturas negras, né? É uma necessidade dentro do partido também de nós termos candidaturas negras que passem a representar tudo aquilo que o PT prega, né? Que é justamente debater, estar nos movimentos sociais e tudo mais. E além disso, eu faço parte do grupo político Companheiro Sinésio, deputado estadual de 7 mandatos, né? Um de vereador, 6 de deputado estadual, que eu tenho o prazer de coordenar a política. Então, essa parte de bastidor a gente conhece bastante, tomamos uma decisão enquanto grupo de ter uma candidatura própria dentro do PT para federal, justamente não só para ajudar na possibilidade real de concorrer e ganhar, mas também ajudar na candidatura do companheiro Sinésio e, principalmente, ajudar que esse campo aqui da federação consiga eleger no mínimo 2 deputados federais agora em 2022. Olhando o interior do estado, é preciso ter voto em boa parte desses municípios. A gente está falando de 40% dos eleitores distantes da capital. Quais os municípios que você tem andado mais? Cita para mim 3 aí. Olha, Maués eu ando muito, mas lá tem uma situação política. Eu tenho a oportunidade de ir num local com a certeza da probabilidade de voto. Tabatinga, grande colégio eleitoral, sempre a gente vai, porque ali, ao você ir a Tabatinga, você percorre 3 municípios, automaticamente desce um pouquinho até São Paulo de Olivença. Então a gente tem essa facilidade dessas localidades a gente poder, como por Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, onde nós temos o prefeito do PT, o Clóvis Curubão, propriamente Itacoatiara, que é aqui perto. Quais os principais problemas dessas cidades que vocês costumam visitar? Essas cidades que são bem distantes, que você citou. Olha, hoje a situação do Brasil, do Amazonas, não foge muito à regra. A questão da segurança, que aconteceu com os dois, com o jornalista e com o indigenista, é bom que seja dito, se você for a Tabatinga agora, ao atravessar a Letícia, você vê que, ao atravessar para a Letícia, tu tem uma barreira de segurança da Força Nacional Colombiana. De lá para cá não tem. O Peru, tu pega qualquer rabetão, sem colete, sem nada, tu atravessa aquele rabetão grandão, o barco grande deles, uma lancha, tu atravessa com naturalidade. Era uma coisa até, a segurança lá é muito precária. Isso que aconteceu com eles, infelizmente, na minha opinião também deve ter alguém por trás, mas essa segurança é complexa. Mas uma das coisas que hoje afeta muito as pessoas é o custo do gás. A energia está muito cara. Então, uma das coisas que está acarretando muito problema nos municípios é justamente a renda em si, que não tem, e o custo da gasolina, que se aqui está quase R$8, você calcula quanto é que está lá. E uma botija de gás, em média, R$150 no interior do estado, já é mais de quase 20%, né, do salário mínimo, então fica difícil para a pessoa sobreviver. Uma das coisas que está causando muitos problemas para o pessoal do interior é justamente, principalmente essas coisas, porque ao aumentar a gasolina, o preço do gás, e a energia, os alimentos, como aqui estão caros, lá também estão muito sérios. Então é muito preocupante. Dispara, né? Dispara. Luiz, qual a tua meta de votos? Olha, a gente imagina assim, a federação fazendo 2, né? A gente está trabalhando para pelo menos 60.000 votos. Diz uma coisa, você acredita que vai gastar quanto, vai investir quanto nessa campanha? Olha, as candidaturas negras hoje é obrigatório ter um percentual de recurso em todos os partidos. Mulheres é 30%, né? Mas as candidaturas negras conseguiram um aporte via TSE na última eleição, em 2018,
mas agora todos os partidos tiveram que se adaptar realmente a isso. Então, por sinal, pelo que está dito, as campanhas negras serão as primeiras a receber recursos. Então, a gente está trabalhando para pelo menos que o PT Nacional nos agracie, que é em torno de pelo menos R$200 mil, alguma coisa por aí, para que a gente possa fazer uma campanha humanamente possível na questão de estrutura, porque não adianta você dizer que você vai gastar do seu, que você não tem como fazer isso hoje em dia, né? Nós temos um trabalho de bastidor agregado à figura do companheiro Sinésio, a gente vai usar, principalmente no interior do Estado. Eu te falei onde eu iria, mas também no interior do Estado eu tenho uma tática com relação à minha opinião. Não dá para votar em deputado federal, com todo respeito aos companheiros que têm muito mandato, aí que são deputados federais, que votam no Bolsonaro. Não dá, é brincadeira, porque o preço da gasolina, o preço da energia, as dificuldades que você tem de compra de alimento hoje em dia, é um processo muito complicado, porque hoje em dia o Luz para Todos está ficando precário no interior. Ao acabar com o Luz para Todos, volta o processo de salva que matou muita gente rapidamente, porque é um processo que tem que... Como preserva o alimento, as coisas, com muito sal e tal, e para preservar aquilo para poder consumir. Com Luz para Todos, que é um projeto social, a luz chega lá no finalzinho de uma casa, ele pode botar um freezerzinho, uma geladeira e armazenar seu alimento, seu peixe lá para consumir por muito tempo. E é uma coisa que a gente minha ideia enquanto campanha tática mesmo é dizer, vota num candidato ligado ao Lula. Eu vou agregar muito, principalmente no interior do Estado, que nós temos uma vantagem nesse sentido, que o PT é organizado em todos os municípios, excetuando em 4, nós temos sempre comissões provisórias. Então a gente vai mandar para o presidente do partido para ele fazer essa campanha linkada. Meu nome vai estar linkado com o do companheiro Sinésio e também com o do Lula, porque são duas figuras muito conhecidas no interior do Estado, que você sabe que isso ajuda bastante, tu colar a figura do Lula, que ajuda muito. Qual será a tua bandeira lá no Congresso? Então, a questão da intolerância religiosa no Brasil, ela é muito séria. A dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os negros é muito séria. O que aconteceu recentemente com o presidente da Fundação Palmares, eu não sei como o Bolsonaro conseguiu achar aquele cidadão. Eu não sei nem a história dele, nem me preocupei em ler. Porque o cara dizer que não houve escravidão no nosso país é uma loucura. É uma insensibilidade absurda. Não sei se quando for dar a função para ele dizer, tu tem que falar isso o tempo todo, porque tu tem que ir para cima disso. Mas todos nós, infelizmente hoje, ainda temos, ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. É um processo produzido pelos pais, com quem tu te relaciona. Então, nessa situação, a gente vai também trabalhar muito isso, porque é uma necessidade ainda no nosso país. Se tiver essa oportunidade, né, de chegar ao Congresso, de fazer esse debate um pouco mais aprofundado. Porque se tu não falar isso cotidianamente, também fica um negócio, não, deixa para lá, e tu não chega a canto nenhum com isso, né? Tem que ter uma finalidade, justamente nessa intenção de tu tentar mudar aquele status quo, né, que tem essa situação no nosso país, infelizmente ainda. Certo. Luiz, me diz uma coisa, observando essa bandeira que você vai levantar aqui do movimento social, movimento negro, qual é como fazer para as tuas emendas individuais chegar na ponta? Você tem projetos que você diga, não, isso aqui, assim que eu chegar lá, se chegar, vou direcionar recursos para esse determinado projeto? São situações onde você tem que direcionar, analisar para justamente que essa emenda reflita naquilo que você quer que ela traga de retorno para a população e para aquele segmento. Porque um parlamentar da Câmara Federal, o recurso é muito grande. Para instituições, nós temos que procurar aquelas que efetivamente conseguem desenvolver um trabalho, porque tu sabes que hoje em dia, você for ver ONGs, né? Tem a Univage aí, tem várias, eu conheço um pouco de ONG, que eu fui também do Ministério dos Direitos Humanos, trabalhei com uma pessoa com deficiência. Eu sempre fui voluntário na ADEFA, né? E eu visitei muitas instituições no Brasil, Pestalozzi, a Paz e tudo mais, que é um outro, porque eu tenho uma preocupação muito grande com isso. O Isaac, o Eduardo, o irmão do companheiro Zé Ricardo, ele é tetraplégico, é deficiente. Então, sempre eu interagi muito com eles com isso. Essas instituições precisam também, porque nós tivemos um problema no governo Bolsonaro. Essa questão da pessoa com deficiência você não ouviu falar? A questão do esporte, que é uma coisa que eu tenho uma preocupação também. Ao acabar o Ministério do Esporte, foi feito cascata, acabou no Amazonas, acabou nos municípios, por exemplo, Manaus, o Amazonas não tem Secretaria Estadual de Esporte, foi uma luta nossa lá atrás com a ADA. Não tem ministério, não tem Secretaria Municipal de Esporte em Manaus.
Antes, o que aconteceu? Foi efeito cascata. Isso não foi só aqui no Amazonas, tem vários estados que fizeram isso também. Aí o Brasil virou um país onde ele chegou numa Copa do Mundo, com os estados maravilhosos, chegou a ter uma Olimpíada, ficaram estruturas físicas que hoje não são utilizadas. Também que é uma coisa que eu vou trabalhar. Seriam esses 3 elos, né? A questão do negro, pessoa com deficiência que eu quero voltar a trabalhar, que eu acho que eu convivi muito com isso, eu fui consultor do governo na época, e a questão do esporte, que eu acho lamentável, as estruturas que hoje nós temos no nosso país não serem utilizadas de forma correta para preparar atleta. A Zona Franca, ela ganhou muita notabilidade nos últimos anos e recentemente também. O que pensar para o Amazonas de alternativa, aquilo que complemente a renda, a economia local? Eu acho que é um caminho natural e necessário que a gente consiga, logicamente, definitivamente ter uma nova alternativa, né, econômica que possa nos ajudar, ou seja, no turismo, a pesca. A gente sabe que nós jogamos muito peixe, né, longe. Eu sei, essa questão do Alto Solimões é verdade, eles gostam muito de peixe liso, né? Os colombianos, peruanos gostam mais do peixe liso, eles consomem muito para lá. A gente não, é mais do peixe de escama, é curioso, né? Então, eu acho que nós temos que olhar na Zona Franca, a atual bancada, ainda tem muito serviço a fazer, fizeram aí, porque a Zona Franca, daqui para frente, vai continuar nesse cotidiano. O Lula falou que ninguém toca na Zona Franca, isso é bom, mas nós temos que fazer com que ela se atualize, chegue definitivamente nesse atual momento do mundo, né? A tecnologia avançada, né? Produzir como os chineses produzem coisas que chegam aqui baratinho. Nós temos expertise aqui, gente que faz software. Eu visitei o IFAM na época do Viver Sem Limite, meninos que produziram softwares que estão ganhando dinheiro com empresas internacionais, são amazonenses. Você considera o presidente Jair Bolsonaro o pior presidente para o Amazonas dos últimos tempos? Ele odeia os amazonenses? É inquestionável. Olha, há pouco estávamos comentando aqui em off, eu não sei o que foi que aconteceu, principalmente com Manaus. O que foi que despertou em Manaus o interesse no Bolsonaro? Se me justificar, eu não sei. Porque o PROAMA, a ponte sobre o Rio Negro, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Viver Melhor Se Você For Lá, um mundo, é um outro município, tudo foi construído no governo Lula e Dilma. Aí o Bolsonaro vem que não fez nada e está aí. Então, realmente, o Amazonas, ele fez só a Benguela lá, é Benguela, né, que fala, né? Pinguela, lá em São Gabriel da Cachoeira, do companheiro Clóvis Curubão, é uma coisa que nos impressiona. Eu que sou formado em filosofia, tento entender por que esse interesse tão forte no Bolsonaro, porque nós, pragmaticamente falamos, quando a gente vota numa pessoa, a gente quer que melhore a nossa vida. O normal é isso. Eu acredito que aquela pessoa vai fazer algo que vai me ajudar minha família, ajudar meu estado, meu município. De fato, hoje, a Zona Franca sendo atacada, o preço do jeito que está, uma lata de óleo em Manaus a R$10, cara. O amazonense que deu a vitória para ele, eu não votei nele, não votaria, porque eu tinha certeza que seria um governo muito ruim. Realmente é muito difícil, é difícil ter um presidente que consiga fazer tanta aberração ou nada contra o Amazonas como ele e ter tido essa votação que teve aqui. Realmente é impressionante. Como você avalia a gestão do prefeito Davi Almeida, do Avante? Olha, iniciou agora, eu até o conheço na época da Assembleia, né? Tem uma relação assim, próxima de conversa mesmo. Em 2018 quase o próprio PT apoiava ele, mas houve uma mudança em cima da hora, né, de rota. Eu vejo que assumiu há pouco tempo, né? Tem um time aí que você ainda, acho que ainda não veio, não marcou ainda, tem uma parceria muito grande hoje com o atual governo, né? De convênios, isso reforça aí o que está sendo feito. Mas eu vejo que ainda está muito novo para a gente definir politicamente. O Davi Almeida é bom ou ruim, eu acho que ainda não dá para definir claramente, porque em virtude desse pouco tempo, né? Até de aprendizado, né? Que é um gestor novo. Como é que você avalia a gestão do governador Wilson Lima, do União Brasil? É ruim, está se atrelando ao Bolsonaro. Acho que ele tem que, na minha opinião, governador, apoie o Lula, por favor, porque realmente vai ganhar a eleição e ele gosta do Amazonas. O Bolsonaro não gosta da gente, acho que está vindo aqui muito porque aqui ainda tem um grande contingente que o apoia, mas ele não gosta da gente. Se gostasse, teria feito algo de bom para a gente, não fez não. Analisando o cenário político e até que se avizinha as eleições, quem estará no segundo turno para o governo do estado aqui no Amazonas, pela tua avaliação? Se fosse agorinha,
como tudo muda, né? É um negócio impressionante. Apesar de eu achar que não vai ter o fenômeno do novo, né? Em virtude disso ter sido, como eu falei, um fenômeno, a própria campanha, tem a campanha de solidariedade do Ricardo Nicoló, que me surpreendeu, eu pensava que seria uma campanha mais ativa, está parada também. Nesse momento é a Amazonina e passa o Wilson, ali, dependendo da situação que esteja nessa questão do Eduardo, vai ser ficar entre esses três. Mas eu não vejo, eu particularmente nesse momento, não vejo a Amazônia fora do segundo turno. Apesar de que hoje o governo, com a estrutura que tem, a máquina de governo, né, começou a fazer um trabalho muito intenso, aquela questão da pesquisa procede realmente, você já vê que amenizou muito a situação do Wilson, principalmente por causa da pandemia, né? Hoje você não vê mais aquela ênfase que tinha tanto, mas realmente hoje está mais para o Wilson e a Amazônia mesmo indo para o segundo turno. Observando o atual cenário e as pesquisas eleitorais, há um favoritismo para a vaga que vai ser aberta no Senado entre Omar Aziz e Arthur Virgílio Neto. Quem é seu favorito? O favorito é o Omar, pedido do companheiro Lula. Nós estamos trabalhando para apoiar o Omar, para ele voltar. É uma necessidade, né? Foi uma figura muito importante. E foi inteligente na CPI, que era uma figura que até então o cenário nacional conhecia limitado, tinha um limite, não tinha conhecimento muito dele, né? Conseguiu se destacar e ajudou muito essa questão da vacina, né? A CPI colaborou muito para isso e pressionou o governo a compra da vacina. Caminhando para o final, me diz uma coisa, você acredita que política virou um grande balcão de negócio ou essa afirmação está errada? Não, infelizmente. Eu digo isso porque eu coordeno um grupo político onde o companheiro Sinésio, que é um cidadão incansável para trabalhar, a gente trabalha muito. E quando você vai ver a votação, a gente até pensa um pouco mais, né? E não consegue obter figuras que a gente ajuda durante 4 anos. Quando chega a eleição, acaba migrando para um outro que chegou naquele momento, muitas das vezes não faz nada, a não ser naquele período da eleição, ele aparece com dinheiro. Você acredita que o Brasil melhora, ou o Brasil piora? Ou o Brasil tende a ficar como está, seja com o Lula, seja com o Bolsonaro, seja com outro candidato? Não, acho que melhora com o Lula. Com o Lula melhora, porque, o fato do que aconteceu com o Lula, a forma abrupta, exagerada, aquele esquema todo que fizeram para tirar da eleição de 2018 e a forma como depois foi revelado, demonstra que o poder, ele infelizmente, ele é assim, né? Quem detém o poder, se tiver prejudicado seus interesses, age da forma mais sórdida possível para alcançá-lo e acaba fazendo isso que fez. O Lula tem proposta, já provou que tem condições, como fez anteriormente, até elegeu a companheira Dilma, de mudar o país, porque o Brasil é um país rico, o Brasil é um país bonito, saudável, de uma capacidade fantástica de transformação, de riquezas em contexto, como a nossa Amazônia. Eu acho que nós temos tudo e torço que o Lula consiga se eleger e, principalmente, eu tenho muita fé que ele mude esse cenário, porque está muito drástico para a gente. Perfeito. Luiz Borges, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e vindo aqui ao Real Time. Um prazer recebê-lo. Assim que confirmado pela convenção do seu partido, candidato, de fato, a deputado federal, retorne mais vezes para apresentar propostas. Fique à vontade. Te agradeço mesmo. Eu que agradeço o convite, fiquei surpreso, fico feliz e parabéns pela democratização desse espaço com todos os candidatos. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.